Um abraço aí a todos aqueles que me assistem. Antes de começar o vídeo aí que eu vou falar, que é a colônia chamada Brasil 2, eu queria dizer uma frase inicial que fala o seguinte: quando você está em um país onde a justiça não respeita nem mesmo a Constituição e passa a agir o tempo todo com grandes arbitrariedades, é porque nós estamos caminhando a passos largos para um enorme fascismo. Acredite quem quiser. Muito bem. Eu falando aqui do tema, diz o seguinte: a justiça no Brasil tem trabalhado o tempo todo contra o país e tem cometido sucessivos erros propositais contra as liberdades do cidadão e como um todo para o descrédito do país. E em razão de sua pura prepotência, arrogância e autoritarismo, isto prova, com todos estes seus atos, o que mais tem praticado é a injustiça, fazendo com que o cidadão passe a não mais acreditar na justiça, o que nada mais é uma consequência de que todos nós estamos vendo acontecer. O próprio ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, em seu último julgamento de ações dentro do Supremo Tribunal Federal, afirmou que a justiça no Brasil é de péssima qualidade e ainda temos muito que melhorar e que temos que trabalhar demais para que assim ela possa pelo menos ficar ruim. Há 3 meses, também em suas afirmações em toda a mídia, a presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, afirmou que o índice de produtividade da justiça era de apenas 30%, o que já é um total absurdo. Em uma votação virtual marcada para julgar a prisão arbitrária do Lula por Sérgio Moro, e que poderá ter um mínimo de 7 dias, como pode levar 7 dias, no mínimo, se ela é uma votação virtual e que, se houver algum pedido de vista por um dos ministros, a mesma votação poderá voltar ao plenário e começar uma nova votação. Veja bem, se faz a votação por computador, é virtual, ainda tem no mínimo 7 dias de prazo. Quer dizer, qual é a lógica aí do virtual aí, do computador? Que online o resultado é praticamente instantâneo, independente do tempo de cada um. 7 dias? Dá até mais do que um dia de um dia para cada ministro, que são 5 ministros que vão fazer votação. Muito bem. Isto não é de maneira nenhuma aceleração de nenhum processo. E o cidadão que depende do processo ou que está preso
não consegue resolver a sua vida, pois à disposição do judiciário. E aonde encontra-se a verdade desta argumentação do Supremo Tribunal Federal, justificando-se que é para desafogar o mesmo, o Supremo Tribunal Federal, por causa do grande número de processos. E ainda há quem argumente a favor destas medíocres atitudes do Supremo, como os que se dizem juristas e professores de universidades públicas e mesmo privada, e se arrogam como os maiores conhecedores. Eu não vejo em nenhum momento de suas argumentações um professor universitário, ou mesmo professor de uma universidade pública, ou de um jurista, ou de uma própria OAB, se confrontarem de fato com isso tudo que está errado. A única coisa que eles sabem fazer é concordar exatamente, eles falam exatamente o que o Supremo quer ouvir, né? Exatamente isso. É tipo a mídia, quando bota alguém para falar alguma coisa na televisão, você não fala, vai estar falando o que você quer, está falando o que a mídia disse para você fazer, o que ela concorda com o que você está falando, desde que não atinja os interesses dela. Esse negócio de professor de universidade pública dar opinião, eu nunca vi nenhum bater de frente com o Supremo Tribunal Federal, nem com o Poder Judiciário. Eles simplesmente concordam, falam a mesma linguagem que o Supremo Tribunal Federal quer ouvir ou que o Judiciário quer ouvir. Não há nada de discordante. Quer dizer, a opinião deles não significa nada, de fato. Muito bem. E mostrando-se também, assim como eles, os membros do Judiciário, esses professores, seja de universidades públicas ou privadas, ou qualquer outro órgão, até da própria OAB, um mesmo grau de arrogância e mediocridade. Além de tudo isto, nós temos um órgão que legisla a advocacia também no Brasil, e que é a chamada de OAB, e que tem o tempo todo ficado muda diante de todos os absurdos e arbitrariedades da Justiça, como também do Supremo Tribunal Federal. E ainda que sejam independentes, no caso a OAB, independente de governo, e que mesmo assim já participou de vários golpes no Brasil. E o que o mais recente foi o golpe contra a presidente Dilma, que eles assinaram embaixo e também enviaram também um processo de impeachment contra a Dilma. É isso aí a OAB que nós temos. Muito bem. Não se pode esperar nada dela, da OAB, já que também pensa com o mesmo autoritarismo e com a burguesia deste país. Há vários pedidos de impeachment de ministros do Supremo e a própria OAB não faz nenhum tipo de pressão junto ao Congresso Nacional para agilizar isto, né? Quer dizer, não é a OAB que resolve o processo de impeachment, mas é o Congresso Nacional, o Senado e a Câmara. Mas a OAB não fala nada também, fica de branco. É conivente, né? Parece que todo o judiciário parece que ele é conivente, age tudo de acordo, tudo com os interesses deles, e a sociedade que fica de lado. Essa é a postura deles. Muito bem. A mesma também, a OAB, não diz nada também quanto ao fato de o Supremo ultimamente estar rasgando a Constituição, quanto ao que está escrito na Constituição. Ou seja,
teoricamente, hoje mais do que nunca teórica, né? Porque na prática a gente não está vendo mais o Supremo defender a Constituição nada. Eles estão fazendo a Constituição à moda deles. Assim como o Moro, Sérgio Moro, faz o que quer dentro da justiça, afronta o Supremo, não respeita o Supremo e manda no estado do Paraná, assim também o Supremo não respeita mais a Constituição. Quando a lei é conveniente, eles cumprem. Quando não é conveniente, eles modificam. Acabou. Muito bem. E que ultimamente o Supremo Tribunal Federal tem submetido às vontades do juiz de primeira instância, como Sérgio Moro. Tem também a questão da prisão de segunda instância. E o que o Sérgio Moro tem feito de prender por tempo indeterminado, como tem ocorrido ultimamente, e que a própria OAB deveria ter pedido o impeachment de Carmen Lúcia, por o tempo todo negar-se a colocar em votação este assunto. Muito bem. Anteriormente, existia um prazo de 5 dias para o cidadão qualquer ficar preso, sob suspeita, ou numa tolerância máxima de 30 dias. Não. O que está acontecendo lá no Paraná? Fica-se por tempo indeterminado. Já tem pessoas que estão presas lá no Paraná há mais de 1 ano. O Supremo Tribunal não fala nada. Sérgio Moro não respeita o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é totalmente omisso. Quer dizer, nós temos o que se fala na linguagem popular, uma baderna judiciária. O que existe hoje é uma baderna judiciária. Só que quem paga o peso dessa mão de ferro da justiça é o cidadão. Nós temos um exemplo, a guia, vou citar um exemplo agora recente, com essa questão de prender arbitrariamente por tempo indeterminado, foi aqui em Santa Cruz, no Rio de Janeiro. A polícia, junto com o Exército, foi lá, prendeu-se 139 pessoas no meio de 159, ficou preso, até hoje continua preso, sem ter provas de nada quanto essas 139 pessoas foram soltas até agora, no máximo talvez 20 ou 30, e as restantes 100 continuam presas, sem nenhuma prova criminal. A sociedade fica achando que está acontecendo lá com esses políticos que teoricamente estão envolvidos em corrupção. Se eles agem assim com eles, da mesma forma agem também aqui com o cidadão comum. Então essa prisão de Santa Cruz de 139 pessoas, arbitrariamente, por conduta irregular e vontade simplesmente policial e com a conivência do Exército, é que demonstra até onde a justiça pode chegar e acabou. É isso que é a lei que está sendo feita. Muito bem. E com esta conduta, a mesma está dirigindo, e com esta conduta da Carmen Lúcia, que não vota a questão da prisão de segunda instância, que não vê essa questão de prender arbitrariamente a pessoa por tempo indeterminado, está dirigindo o Supremo Tribunal Federal. E a sua vontade, sem respeitar de fato as leis. Olha só que dado interessante. Olha só que dado interessante. Vamos citar agora um exemplo aqui recente que aconteceu. Quando teve lá uma votação do habeas corpus do Lula, independente do Lula, qualquer outra pessoa, tá? Qualquer outra pessoa. Vamos tirar Lula, vamos fazer de conta que não tem do outro, qualquer outra pessoa. Teve empate lá na votação, 5-5.
dentro da legislação do próprio Supremo Tribunal Federal, se vota a favor do cidadão. Então, se houve empate, se vota a favor dele, do cidadão, para não prejudicar ele. Mas o que aconteceu agora? Não, a Carmen Lúcia votou ao contrário. Quer dizer, eles fazem o que quer. O cidadão é um lixo. Em todos os aspectos. Eles fazem aquilo que eu sempre friso. A lei é uma ficção. Está escrito, mas não está escrito. O juiz diz assim, olha, está escrito assim, mas eu interpreto assim, acabou, e vai ficar sob a minha interpretação. E não há quem contestá-la. Então que não se escreva a lei, que fique sem lei. A lei é uma fantasia. Muito bem. Então, Carmen Lúcia está dirigindo o Supremo Tribunal Federal à sua vontade, sem respeitar de fato as leis. No mínimo, a OAB é também conivente com tudo isto que acontece. A OAB, com seu estado de inanição e de concepção também burguesa dentro do direito, esquece de suas obrigações com a sociedade e com a sua própria classe de advogados. O que sabe, na verdade, fazer a OAB é criar muita dificuldade para fazer os advogados em início de carreira possam tirar o seu registro de trabalho. Todo mundo sabe que mesmo depois que o cara é formado em direito, ele tem que fazer uma prova na OAB. E que o índice de aprovação nesse registro para a OAB não passa de 50%. Aí eles se arrogam que estão selecionando tal, estão fazendo espírito de corpos, na verdade. Para quê? Para limitar um determinado número de profissionais, a realidade é essa. Para que menos profissionais possam ganhar mais. Não que mais profissionais possam ganhar menos. Aí cria uma dificuldade. Então tem muito cidadão aí que se forma em advocacia e fica 5, 6 anos sem tirar o registro da OAB. Aí vai pedir favor a outro advogado para trabalhar com ele. É isso que acontece. Você tem 2 ou 3 advogados no escritório onde só tem OAB, porque o restante não pode trabalhar, e você fica se subjugando ao cara que tem o registro da OAB. Quer dizer, que negócio é esse? Está se criando um sistema de elitização do registro profissional de trabalho. Isso é que é um absurdo total. Muito bem. Então, impede que o advogado, sem esse OAB, a sua profissão possa ser exercida no mercado de trabalho. O que podemos concluir, na verdade, é que é mais um destes órgãos corporativistas, a OAB, e que procuram burocratizar as próprias ações da justiça em benefícios próprios e não da sociedade. É mais uma instituição da justiça que deveria ter sido extinta. O jurista Fábio Conder Comparato, e quem montou um processo para rever o golpe contra Dilma, e que o próprio judiciário sabe que foi ilegal e também participou disto tudo, uma ministra do Supremo Tribunal Federal resolveu por sua conta própria e maldosamente esquecer dentro de suas gavetas este processo, e que já vai fazer 2 anos, e ela não colocará em votação até que termine o governo do Temer, e o processo, é claro que vai para o lixo, e não terá mais importância o processo, rever o processo de impeachment. E que não terá mais nenhuma importância. É um total descaso, não só com este processo, mas também um total desrespeito a toda a sociedade. Na verdade,
os ministros do Supremo Tribunal Federal e o próprio Judiciário fazem o que querem dentro de seus gabinetes. Seus poderes são ilimitados e o tempo todo fazem o que querem com tudo e com toda a sociedade. Isto que se chama uma verdadeira ditadura da justiça. E ela está caminhando em nossa direção, principalmente do cidadão comum, a toda velocidade. Se cuidem, senão essa ditadura pegará a todos nós. Um abraço aí a todos aqueles que me assistiram.